Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu desejo é que cada mensagem aqui deste canal sirva de edificação e bênção para a sua vida. Aliás, não só para a sua vida, mas de muitas outras pessoas que você pode influenciar, enviando as mensagens e também a dica aqui do canal. Você pode começar fazendo a sua inscrição. Também clique em notificações e acione o sininho. Com isso, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será imediatamente notificado. Que Deus te abençoe e que você possa, cada dia mais, crescer em graça e em sabedoria na presença de Jesus. Juízes capítulo 6, diz assim o texto, verso 11: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: O Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Eu quero aproveitar que hoje nós estamos tendo o privilégio de, eu principalmente, de receber em primeira mão esse livro. E eu tenho, como fruto do trabalho que envolve, todas as vezes que você mergulha num tema específico para debruçar-se numa história ou numa característica como essa, que é o medo, obviamente você busca bastante referenciais, você vai ler muita coisa. Afinal de contas, o grande segredo de uma literatura um pouco mais coesa, mais forte, é uma boa bibliografia. É quando você busca referenciais, você lê outras fontes, outros pensadores, outros teólogos, outros comentaristas, e você começa a buscar um pouco mais de caldo para engrossar aquilo que você está procurando escrever. E nessas buscas, nesse trabalho de reescrita, de retrabalhar esse livro, eu fui levado mais uma vez à história que é muito conhecida, que é a história de Gideão. Talvez de todas as histórias do tempo dos juízes, e para quem não sabe o que é o tempo dos juízes, que é o que leva este nome de um livro da Bíblia, era um período em que não havia rei sobre Israel. Não havia quem reinasse sobre Israel e o povo vivia sobre ações específicas de líderes, juízes, que Deus levantava de tempo em tempo para julgar o povo como um instrumento de Deus, para tratar principalmente em períodos de escravidão, de iniquidade e de desobediência do povo. Talvez o mais conhecido de todos os juízes que nós temos narrados, e são muitos, no livro dos Juízes, é por isso que leva o nome livro dos Juízes, é porque é a história de muitos juízes. O mais conhecido dele, sem dúvida, é Gideão. Gideão surge num dos momentos mais difíceis para o povo de Israel.
havia uma ação de opressão por parte de uma outra nação, de um outro povo, de uma região chamada Midian, que eles eram conhecidos como os midianitas. E eles, pelo seu poderio, pela sua força, eles conseguiam oprimir e sufocar o povo de Israel. O povo que estava vivendo já naquilo que Deus havia prometido, a terra que mana leite e mel. Mas por conta da desobediência, Deus permitira que nações vizinhas, de tempo em tempo, invadissem e agissem como uma força opressora de dominação sobre o povo israelita. Deus usava essas questões como uma forma de levar o povo a voltar ao seu caminho de obediência a Deus. Deus estava provando ao povo de que o segredo não era a terra, o segredo era o relacionamento com Deus. Eles estavam na terra que mana leite e mel, mas estavam longe de Deus. E estar na terra que mana leite e mel, longe de Deus, não resolve nada. É por isso que algumas pessoas erram muito por acharem que o dia que tiverem um cenário ideal vão ser felizes. Não existe cenário ideal sem Deus. Com Deus, qualquer cenário se torna um cenário ideal, por mais difícil que seja. Então Deus levantava de tempo em tempo, ouvindo o clamor, ouvindo o sofrimento do povo, um homem, uma mulher, no caso Débora, para servir como boca de Deus, como instrumento nas suas mãos, para libertar o povo. E a história de Gideão é uma história, no mínimo, bastante interessante, porque ele é de todos que viviam no contexto onde ele estava naquele momento, um dos mais improváveis que Deus poderia usar para livrar o povo da opressão que sofria. Essa é uma especialidade de Deus, usar pessoas que nós achamos que não podem ser usadas. Ele faz isso de tempo em tempo. Deus surpreende pessoas, levantando aqueles que as pessoas dizem que nada são. E na realidade, todos nada são. Mas Deus usa essas situações para mostrar de que não é pela força do braço do homem, mas sim pelo poder dele. Aqui está Gideão, e a história começa, logo que ele surge, no cenário do verso de número 11, mostrando de uma forma bastante específica como o povo sofria. Gideão está procurando de alguma forma gerar algum tipo de sustento para colocar à mesa da sua família por conta da opressão dos midianitas. Ele estava malhando trigo para produzir algum tipo de farinha, para fazer algum pão, com um instrumento, com um recurso que não era apropriado para isso. É assim que ele aparece. Gideão estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uva. Então o texto é claro. O lugar era para você fazer o suco da uva, para espremer a tinta da uva. Mas como era um momento de dificuldade, na dificuldade você usa o que tem. E quem quer fazer alguma coisa não arruma desculpa, faz. Tem gente que só faz quando tem aquilo que é ideal. Mas quem quer fazer, faz, mesmo quando não tem as ferramentas ideais. Gideão já mostra um pouco da sua característica de alguém que não se rende a uma situação de opressão. Mas o que eu queria olhar nessa noite para esse texto, e é por isso que eu citei sobre o livro, eu queria analisar um aspecto das emoções de Gideão. Aquilo que o cenário qual ele vivia havia imprimido sobre ele por conta da grande opressão que existia sobre o povo de Israel, a ponto de fazer com que eles morassem nas cavernas. O lugar que era para ser um lugar de bênção, de provisão, de deleite,
agora se torna um lugar onde você tem que se esconder. E em momentos onde a ameaça surge, algumas emoções, elas naturalmente brotam. Diante da ameaça, diante do perigo, um dos sentimentos que naturalmente tendem a brotar no nosso coração é o medo. O medo tem uma tendência natural de surgir em momentos de perigo. Por exemplo, quando Golias, o grande gigante filisteu, desafia o exército de Israel para que enviasse um guerreiro que representasse o povo de Deus, a Bíblia diz no texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso de número 11, de que quando o rei Saul e os israelitas ouviram as ameaças de Golias, eles ficaram aterrorizados e muito abalados. Há algumas ameaças que produzem em nós reações inimagináveis. Uma delas é o medo. Esse medo, por exemplo, impede Saul e os seus soldados de serem usados por Deus numa grande vitória. Faz com que eles se escondam por detrás das fileiras e aceitem a ofensa de um gigante, porque o medo os fez se acovardar. Quando nós olhamos para essa história, a história de Gideão, nós vamos ver de que algumas coisas são características de que Gideão vivia debaixo de um espírito de medo. Algo havia produzido no seu coração esse sentimento, no qual ele perdeu a perspectiva de dias melhores, de que ele poderia fazer alguma coisa, porque o medo havia o sufocado. Alguns fatores que eu quero falar nessa noite, quem sabe seja útil para você que está aqui ou para você que está em casa. Quais são os fatores que levam pessoas a produzirem medo no seu coração, por vezes de forma inconsciente? E quais são os resultados que esse medo produz na vida de pessoas, de famílias? Algumas pessoas desenvolvem um espírito de medo, se tornam pessoas medrosas, aterrorizadas, por conta de experiências traumáticas do passado. Eu não tenho dúvida que você conhece alguém que talvez seja uma criança, porque até os animais são assim, que por conta de um acidente, com uma ou outra situação, num ambiente específico, geram um trauma e um medo que os impede de viver algo parecido com aquela experiência. Por exemplo, eu gosto muito de cachorro. Eu tenho um pugzinho, uma bulldog inglês, e na chácara da igreja nós temos uma border collie. Então, 3 animais lindos, principalmente quando estão dormindo. É um doce os 3. Mas a border collie, quando era pequenininha, ela caiu na piscina. E eu só ouvi que ela estava quase morrendo, assim, por provisão de Deus. Porque eu estava longe e ouvi de repente um grunhido diferente, ela era muito filhotinha. E deu tempo de eu esticar a mão e tirá-la, mas ela já estava quase afogada. Bem, graças a Deus, não morreu, conseguimos, porque o trauma de perder um animal de estimação, ainda mais pequenininho desse jeito, é grande. Mas eu me lembro que depois disso, ela não se aproximava de nenhum lugar que tivesse mais, que se fosse um balde cheio de água, ela não chegava mais perto. Ela não se aproximava, mexia com água, ela fugia. Por quê? Porque de alguma forma um trauma, isso num animal, um cachorro, que é livre de emoções. Você diz, não, pastor, cachorros têm emoções. Bem, cachorro não tem alma. Pode ser que é óbvio, ele fica triste, a gente sabe, eu sou um defensor, como disse, eu gosto muito.
Mas se com um animal existe esse tipo de memória traumática que gera um medo, imaginem pessoas. É muito importante você considerar o momento histórico que Gideão estava passando. Ele mesmo, no seu relato da conversa com Deus, ele expõe os traumas que dominavam o seu coração. Quando o anjo do Senhor aparece para ele, a primeira coisa que Gideão tem para falar é sobre os problemas que ele estava enfrentando já há muito tempo. Quando você olha para o texto, e no verso de número 13, você vai ver que os traumas do passado geraram esse sentimento de medo, porque Gideão estava malhando o trigo no lagar para pôr escondido. Ele tinha medo dos midianitas. Talvez Gideão tivesse visto, testemunhado alguns dos seus familiares, alguns do seu povo serem mortos, escravizados. A colheita que o seu pai produzia, depois de um longo ano, ser saqueada de uma forma violenta, eles levavam tudo. E isso produziu em Gideão esse sentimento. Ele diz: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Alguns traumas do passado podem levar pessoas a desenvolverem um sentimento de medo. Talvez você ter se decepcionado numa outra questão, ou ter se frustrado numa questão específica, produziu em você algum tipo de sentimento que simplesmente te colocou com esse espírito de medo, que te impede de acreditar que há algo melhor para você. Às vezes o coração das pessoas ele é governado pelo medo. A Bíblia fala claramente, quando Paulo escreve isso na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso de número 7, de que há um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de temor e de covardia, a Bíblia diz. Paulo está confrontando Timóteo porque ele notou que Timóteo estava permitindo com que esse espírito governasse as suas decisões e as suas escolhas. E todas as decisões e escolhas que são governadas por esse medo opressor limitam você de viver todo o seu potencial. Quando olhamos para essa história, nós vemos que os traumas que Gideão vivera por conta da opressão dos midianitas produziram no seu coração esse sentimento de incapacidade. Segunda coisa que a gente sabe que pode produzir esse medo, que às vezes está escondido dentro de pessoas, é pela rejeição e pelo desprezo. Talvez você conheça a história, ou quem sabe seja a sua história, de pessoas que cresceram em ambientes onde as únicas palavras que se ouviam eram palavras de rejeição e de fracasso. Você é burro, você não serve, você não dá conta disso. E você começa a achar de que realmente qualquer tipo de relacionamento que você vá viver, você tem medo de vivê-lo, com medo de ser rejeitado e novamente condenado por uma palavra de fracasso. Quando olhamos para essa história, a história de Gideão, o seu próprio diálogo, aquilo que sai da sua boca, revela aquilo que governa o seu coração. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse de que a boca fala o que o coração está cheio. O discurso das pessoas, quando você ouve-as com um pouquinho mais de atenção e dá liberdade para elas colocarem para fora os seus sentimentos, vai te dar a oportunidade de perceber aquilo que domina a sua mente e o seu coração. Gideão, quase que de uma forma insistente, coloca uma série de situações. Ele fala: olha, o que aconteceu no antepassado, por que o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos entregou nas mãos do midianita. As expressões que saem dos lábios de Gideão são expressões de alguém que experimentou uma série de discursos produzidos pelo ambiente, de que o seu futuro seria um futuro tão vergonhoso
como havia sido até então o seu passado e era o seu presente. Às vezes, por estarmos cercados de palavras de rejeição, palavras incorretas, às vezes de autoridade de pessoas sobre você. Tem pessoas que no ambiente profissional são travadas porque um dia um chefe, alguém diz: você não presta para nada, você não sabe fazer nada direito. E por conta disso você ficou com medo de dar uma ideia. Você teve até uma ideia boa, você teve até um bom insight. E alguém talvez diz assim: você é tão burro que se você perder esse emprego, você não arruma mais em lugar nenhum. E você se submete a um assédio moral por conta do medo que foi imposto sobre você, por causa desse espírito que te convenceu de que se você sair desse trabalho, você não vai arrumar nada em lugar nenhum. Quando olhamos para a história de Gideão, nós vamos percebendo de que esse espírito, esse medo, governa o coração dele e de todo um povo. É um medo que cega e determina o seu estilo de vida. Como é que a gente faz para vencer isso? Essa aqui é uma arma satânica. O medo é uma arma diabólica que aprisiona pessoas, que faz com que elas enxerguem algo diferente daquilo que elas são em Deus. O medo tem o poder de te fazer enxergar menor do que você é. Rouba o seu futuro, te impede de ser feliz. E Gideão está aqui nessa situação a qual ele diz: não tem nada para mim aqui. O meu futuro é esse, é de miséria, é de desgraça. Mas quais são as armas que Deus apresenta a Gideão para que ele vença esse medo? É óbvio que eu não quero, no tempo que temos, ele não é muito, tratar sobre tudo aquilo que eu falo no livro, e é por isso que é importante que você depois leia com mais detalhe, porque eu tenho certeza que vai ajudá-lo. Mas eu quero pegar apenas esse pequeno exemplo da história de Gideão, para mostrar para você quais foram os fatores que Deus apresenta a Gideão, que o levam a vencer esse espírito de medo que o governava. Primeira coisa que nós encontramos nesse texto é uma palavra de Deus de afirmação sobre quem Gideão é. Quando nós escolhemos acreditar naquilo que Deus diz a nosso respeito, nós começamos a ser libertos das mentiras que disseram sobre nós. Quando Deus se apresenta a Gideão, e o verso de número 12 é exatamente essa: o anjo vem e diz: o Senhor está com você, guerreiro e corajoso. A melhor maneira de você vencer a mentira produzida por esse espírito de medo, de engano, é quando você descobre a verdade sobre quem você é em Deus. Deus olha para Gideão e diz: o Senhor está com você. Talvez o medo tenha te levado a acreditar que a situação é de abandono, é que Deus se esqueceu da sua história, de que Deus não tem compromisso com você, e isso não é verdade. Porque o diabo, ele usa as circunstâncias e os problemas que nos cercam para tentar nos convencer de uma mentira. Afinal de contas, ele é o pai da mentira. E a única maneira de você vencer a mentira é conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A libertação da opressão de um espírito de medo vem quando nós conhecemos a verdade sobre como Deus nos enxerga. Não sei se você já olhou a respeito disso, porque o nome Gideão significa poderoso, destruidor, guerreiro que quebra. Esse é o nome de Gideão. Só que ele vivia uma antítese do seu nome. Quando Deus vem e diz para Gideão: o Senhor é contigo, guerreiro corajoso, Deus está reafirmando a identidade de quem Gideão é. Ele diz: teu nome não está errado, você é exatamente aquilo que o teu nome carrega. E essa é a nossa identidade em Jesus. Em Cristo nós somos mais do que vencedores.
Em Cristo nós podemos realizar coisas tremendas, mas de tempo em tempo, situações adversas vão produzir, ou vão pelo menos tentar produzir, este espírito de medo e de opressão, para nos fazer acreditar que o nosso lugar é no lugar da vergonha, morando dentro de uma caverna. Deus havia levantado Gideão e todo aquele povo para reinar sobre a terra, não para morar numa caverna. Assim como tem gente aqui hoje à noite, que talvez esteja vivendo dentro de um buraco existencial. Foi levado para lá pelas circunstâncias e pelo espírito de medo que te diz: você nunca vai dar certo, você nunca vai vencer, você nunca vai ser feliz. Mas tudo muda quando há um encontro com Deus. É por isso que o encontro com Deus muda a nossa perspectiva sobre o nosso futuro. É só quando uma pessoa tem a sua identidade resgatada em Jesus que ela vai poder se ver livre das cadeias produzidas por um medo opressor. Deus vem e se manifesta a Gideão, e a primeira coisa que Deus diz a Gideão é exatamente isso: o Senhor está com você. Porque o medo fazia com que Gideão achasse que ele estava sozinho. Assim como talvez você esteja aqui achando que Deus não se importa com você, de que ninguém se importa com você, de que você nasceu para ser infeliz, que você nunca vai dar certo. Mas isso é o que o diabo está tentando convencê-lo, produzindo no seu coração este espírito opressor chamado medo. Deus vem e revela a Gideão quem é ele diante dos olhos do Senhor. Como é que nós sabemos que o medo produzir em Gideão um sentimento distorcido e uma visão totalmente errada de si próprio? Bem, Gideão mesmo usa os seus lábios para dizer como ele se enxergava. Deixa eu fazer uma pergunta para você: como é que você se enxerga? Se pudessem, num exercício básico, se eu desse um pedaço de papel para cada um aqui e dissesse: me diga como você se vê em poucas palavras, o que você escreveria? Olha o que Gideão escreve a respeito de si mesmo, verso de número 15. Ele diz: olha, eu sou do clã que é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. E na minha casa eu sou o menos importante. A percepção, a leitura que Gideão tinha de si mesmo era completamente distorcida. Ele não acreditava nele próprio. E isso é produzido pelo medo. O medo te faz acreditar que você não consegue. O medo te faz acreditar que Deus pode usar qualquer pessoa, menos você. O medo vai querer distorcer a sua visão, a sua autoimagem. Você é medroso, você é covarde, você não dá conta. Gideão permitiu com que esse medo produzira na sua vida essa percepção. E talvez essas conclusões que Gideão tinha a respeito de si próprio eram geradas dentro da sua própria casa. Porque talvez ele ouvira do seu próprio pai dizendo: a nossa casa, nosso clã é o menor. A nossa família é a mais pobre, hein? Nunca permita com que as pessoas roubem de você a esperança de um futuro melhor. Nunca permita com que pessoas, mesmo por causa das suas frustrações e dos seus medos, e olhe só, as pessoas, elas nos dão aquilo que elas têm. Com alguém que é criado num ambiente de medo, cresce medroso. Quem é criado num ambiente de impossibilidades, de dificuldades, vai sempre achar de que tudo é impossível e é difícil. Gideão provavelmente tem ouvido da sua tradição familiar. Olha, aqui na nossa casa ninguém nunca se formou. Aqui na nossa família ninguém tem diploma. Aqui na nossa família nenhum casamento deu certo. E aqui na nossa família sempre teve problema com bebida. E você se torna escravo de um espírito
que quer colocar um rótulo o qual você acredita. É por isso que Deus vem e diz para Gideão no verso 14, olha que coisa interessante, preste muita atenção, porque isso é libertador para você hoje. Olha o que Deus diz: vá com a força que você tem. Gideão achava que ele não tinha força nenhuma. Aliás, o clã dele era o menor e a sua família a mais pobre. Mas Deus diz para ele: vá na força que você tem. Há algo dentro de você que Deus depositou e Ele quer que você use. Ninguém aqui foi criado para viver debaixo de cadeias e prisões. Você não foi criado em Deus para viver debaixo de um espírito que te governa e que te faz morar acuado num canto da vida. Deus vem e diz para Gideão: vá com essa tua força. Há algo que eu depositei em você. Nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. É fato de que o pecado tirou de nós o potencial maior, mas Jesus vem na cruz resgatar isso. É por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando eu volto para Jesus, a minha real identidade é resgatada. E eu reino com o Senhor. É por isso que Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, agora sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Quando você tem um encontro com Deus, o espírito do medo que governa, que traz você quase que numa coleira, te impedindo de viver aquilo que Deus quer te levar a viver. Deus quer usar você para fazer coisas grandes, na sua família, nessa geração, no seu trabalho, na sua empresa. Deus quer usar você para a glória dEle, porque tudo aquilo que Deus faz através de nós, o nome de Jesus é glorificado. O que Gideão não entendia é de que Deus queria usá-lo para que o nome do Senhor fosse glorificado. Deus está dizendo para Gideão: não é você, mas é o quão poderoso Deus é. No verso de número 16, Deus começa agora a soltar cada um dos nós que esse medo escravizante vai produzindo na vida de Gideão. Porque é como se fosse uma conversa, uma terapia, no qual Gideão vai dizendo: o que me governa é isso. O que me impede de acreditar de que algo pode ser feito é esse ambiente, esse medo me escravizou. Deus resgata a identidade de Gideão. Deus o reafirma. Deus diz: você é alguém que tem força, e eu vou te levantar para libertar os midianitas. Quando você tem um encontro com Deus, o medo que te rouba possibilidades de algo grande é colocado de lado, e um espírito de vencedor é agora derramado sobre você. Ele diz: eu vou te usar para libertar o meu povo. É óbvio que vai haver uma série de perguntas, onde a gente vai questionar: mas será que eu, com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, com os meus temores... Deus vem e diz para ele no verso de número 16, preste bem atenção. Ele diz: certamente eu estarei com você, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Olha como a perspectiva da realidade muda. Gideão se via como alguém pequeno, inferior, limitado, porque é isso que o medo produz em nós. Eu não consigo. Eu não posso. É grande demais para mim. O desafio é muito maior do que eu posso aceitar. Eu não tenho condições. Isso é verdade. Mas nós temos que entender de que nós não andamos segundo a nossa própria força. Nós não fazemos o que fazemos segundo o poder do nosso braço. É pela graça e pelo favor de Deus agindo na nossa vida. Quando nós entendemos que Deus nos chamou
para realizar coisas extraordinárias. Quando você vai ao livro dos Hebreus e você vê aquela carta linda, que traz uma galeria de homens e mulheres que realizaram coisas maravilhosas, todas elas os fizeram no poder de Deus, pela fé. Elas tinham as suas limitações, mas elas não se permitiram serem governadas pelo medo. Gideão tinha medo do início, mas o encontro com Deus foi libertador para a sua vida. A mudança de mentalidade produzida pela experiência que Gideão teve com Deus libertou-o de um futuro de impossibilidades para um futuro de grandes realizações. Quando você começa a olhar para a história, e é óbvio que nós não vamos mergulhar nela até o fim, mas nós vamos perceber de que Gideão lança-se nos braços do Senhor e acredita naquilo que Deus havia dito a seu respeito. E quando você acredita naquilo que Deus disse a seu respeito, você começa a experimentar coisas grandes na sua vida. A história é linda, um exército de pessoas é convocada, mas a primeira coisa que Deus faz para eliminar boa parte deles, qual foi? Diga quem está com medo para ir embora. 20 mil foram embora. Porque Deus sabe que se há uma coisa que impede você de realizar coisas fora do normal, é o medo que te governa. A história limita-se a 300 pessoas. De um grande exército, no início era 32, cai para 10, aí diz, é muita gente ainda. Eu quero que vocês entendam de que eu só uso valentes. É por isso que quando Davi é conhecido pelos seus grandes feitos, o seu exército era chamado de os valentes de Davi. Porque Davi foi o único corajoso para enfrentar Golias, enquanto Saul e os demais estavam escondidos por trás das fileiras do medo. E Davi sabia de que o medo é um limitador de grandes conquistas. E quando ele forma o seu exército, ele diz, eu quero gente corajosa. Eu quero gente que diante do obstáculo acredita de que se Deus é por nós, não há nada que possa nos impedir. De que não importa o que passou, não importa o que tenham dito a seu respeito, no Senhor eu fui criado para fazer coisas grandes e maravilhosas. E Davi com o seu exército, assim como Gideão com o seu exército, ele eliminou toda a ação do inimigo sobre o povo do Senhor. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através da sua vida, se você simplesmente acreditar de que tudo é possível ao que crer. O medo não pode te governar mais. O medo não pode te escravizar. Você não pode deixar de viver um futuro de grandes conquistas e possibilidades, simplesmente porque você teve decepções no passado, ou porque alguém te convenceu com uma mentira de que você nasceu para não dar certo. Hoje Deus te trouxe aqui para você entender de que o encontro com Deus muda a sua história. Deus quer ajustar a sua mentalidade segundo a verdade da sua palavra a seu respeito, dizer, o Senhor é com você, você é alguém valioso, você é um guerreiro, você nasceu para dar certo, mas quando eu estou com você, nada que é grande demais fica de pé, nem Golias, nem medianitas, nenhum dos problemas que nós venhamos a enfrentar é poderoso o suficiente para impedir alguém que decide fazer as coisas na força e na coragem do Senhor. Hoje à noite, Deus quer que você experimente um novo tempo, que você saia da caverna, que você pare de viver numa situação de opressão, malhando trigo no lagar, fazendo as coisas com medo, porque o texto é claro, ele tinha medo de ser descoberto pelos midianitas. Gente que vive com cara de medo, a pessoa tem cara de medo. Deus nos deu o espírito de ousadia, Deus nos deu um espírito de conquista, Deus nos chamou para fazer grandes coisas.
E para isso você precisa confiar de que em Deus nada lhe é difícil demais. Deus vai te surpreender, Deus vai te libertar, Deus vai te levar a experimentar algo grande nessa noite. Seus melhores dias vão vir, as suas melhores conquistas vão chegar. Você vai ser conhecido, não porque vivia escondido, você vai ser conhecido por aquilo que Deus vai fazer na sua história, na sua casa, na sua família, através do seu encontro com o Senhor Jesus. Tudo vai mudar. Foi assim com Pedro, foi assim com Paulo, foi assim com Gideão, foi assim com Davi, e foi assim com todos os grandes heróis da Bíblia, assim como continua sendo nos nossos dias hoje. Deus não te chamou para ficar escondido por trás das fileiras. Deus te chamou para enfrentar a ameaça, não na sua força, mas no poder de Deus, vencendo o medo e realizando coisas grandes para a glória do Senhor. Você crê nisso nessa noite?